Boa tarde, companheiros aí ligados na programação da Causa Operária TV e do canal Internacionalismo. Hoje estamos começando aqui mais um Mundo em uma Hora, podcast que discute aí política internacional, o que está acontecendo no mundo aí. E hoje o tema que nós vamos tratar vai ser a Nicarágua, as eleições que levaram de novo aí o Daniel Ortega da Frente Sandinista de Libertação Nacional a seu quarto mandato consecutivo, o que levantou grande debate aí, fez o imperialismo atacar o país, falar que o país vive uma ditadura, toda aquela lenga-lenga que a gente já conhece, que é uma justificativa para o imperialismo fazer um novo golpe de Estado na América Latina. Lembrando aí que praticamente 3 países na América Latina possuem governos de fato nacionalistas amparados no povo, né? Nós temos também outros países que elegeram aí candidatos que parte da esquerda pode considerar de esquerda, ou então que tem aí uma liderança mais esquerdista, mas que não eram aí os líderes nacionais que a população desejava ter no poder, né? Casos aí do extremamente discutível Pedro Castilho, também do Luiz Arce, que não é tão discutível assim, porque o cara ainda não traiu o partido, né, mas que é o candidato do Evo Morales aí, e o candidato e o presidente aí da Argentina, né, mas que não são governos aí que se impõem contra o imperialismo como fazem Venezuela, Nicarágua e Cuba, os 3 países que os Estados Unidos mais querem, o imperialismo como um todo, mais querem derrubar aí os governos e colocar um governo fantoche dos Estados Unidos para melhor controlar a população. Bom, vamos começar essa discussão aí com a Adriana Machado, vindo do território inimigo de New York, direto do coração do imperialismo aí, trazendo informações quentíssimas sobre o que o imperialismo planeja contra a América Latina. Temos também Tiago Assad, nosso companheiro aí do Mato Grosso do Sul, e nosso companheiro Roberto França, de Foz do Iguaçu. Boa noite, companheiros. Boa noite. Boa noite. Vamos lembrar todo mundo a dar um like no vídeo, distribuir, né? Divulgar a Causa Operária TV, que é o canal da esquerda, que é o único canal da esquerda que está realmente defendendo o interesse da população. Então, divulgar o nosso canal, dar um like, lembrar de ir não só na Causa Operária TV, mas também no canal Internacionalismo, onde a gente posta vídeos todos os dias, e onde você vai encontrar todas essas discussões que a gente faz aqui. Bom, muito obrigado, Adriana, é verdade, né? Esqueci de pedir isso daí. Compartilhe o vídeo, curtam os 2 canais aí, se inscrevam na Causa Operária TV. Eu gostaria de lembrar aí que o nosso canal é o canal aí dos vlogs, vamos dizer assim, dos canais aí de diferentes setores da Causa Operária TV. O Internacionalismo é o que tem mais inscritos. Então, eu gostaria de pedir aos companheiros que são inscritos no canal, primeiro por agradecer, né, por essa inscrição, mas para se inscrever também nos demais canais aí da Causa Operária, do PCO, para fortalecer aí toda a nossa rede de imprensa, essa rede de imprensa que não recebe dinheiro do NED, não recebe dinheiro da Global Americans, nem de nenhum desses institutos aí que visam fazer o imperialismo penetrar cada vez mais na nossa sociedade, né? A única fonte de rendimentos que nós temos é você aí que luta contra o imperialismo, luta contra a burguesia e deseja ter aí um planeta dominado pela classe operária aí que coloca abaixo o governo, o Estado imperialista como um todo. Bom, sem mais delongas, né? Gostaria de introduzir o tema aí, comentando que, sem contar o PCO, pelo menos dos partidos legais, vamos dizer assim, né, os partidos que estão legalizados, que competem nas eleições e tudo mais, o PCO talvez seja o único dos partidos que, sem titubear, dentro da esquerda, também da direita, né, ninguém da direita ia fazer isso, mas que sem titubear, declarou apoio aí a Nicarágua, declarou apoio ao Daniel Ortega e a todo o povo nicaragüense, contra essas tentativas do imperialismo de falar que o país vive uma ditadura, que precisa mudar o regime do país e tudo mais. Gostaria de jogar isso daí para discussão para os companheiros.
Eu acho que, se me permitirem, então, já começando, mas o principal é assim, nós vivemos um momento histórico onde o imperialismo ele tem um grau de sofisticação jamais visto na história. Por que eu digo isso? Eles falam assim, olha, imperialismo, Lenin falou disso, isso é começo do século XX, vamos falar que outros autores discutiram isso, mas a questão fundamental é como que há uma espécie de... uma ampla mudança de regime desde a Segunda Guerra Mundial, com a formação de vários organismos transnacionais. Vamos lembrar aí, depois da Segunda Guerra Mundial, foi criado aí padrão, foi criado desde o Fundo Monetário Internacional, foi criado órgãos, né, de controle interno nos Estados Unidos para controlar países como a CIA, e foi estabelecido um sistema novo de telecomunicações que é chamada internet. Isso tudo vai levar a um novo nível do imperialismo, uma sofisticação tecnológica, e aí uma forma daquelas questões que a gente sempre, né, sabe que a guerra ela envolve elementos não convencionais, não só armas, envolve questões que não são convencionais, várias táticas que muita gente coloca nós, como do PCO, como conspiracionistas, mas não somos, nós estamos aqui apenas alertando que essas táticas do imperialismo elas estão se ampliando de forma a utilizar, desde a imprensa, isso como já é comum desde que a guerra é guerra, mas sofisticando para novas formas, né, de que os internacionalistas gostam de usar de soft power, né, e que nós podemos até discutir o termo, mas fundamental é dizer que existem órgãos, né, institutos, né, instituições envolvidas em tudo isso. Para se ter uma ideia, né, existe uma que a gente tem levantado aí, pretendo ser sucinto nisso, a think tank das think tanks da Universidade da Pensilvânia faz um levantamento anual de organizações, né? E o Brasil tem 190 organizações, a Nicarágua tem organizações desse tipo, ligadas ao imperialismo, que para muita gente é uma questão do passado, mas ela está presente, né? É importante colocar aí que se a esquerda quer ser esquerda de verdade, se a gente precisa lutar, né, a primeira luta é contra o regime e a hegemonia do império, do imperialismo. Sem isso, a gente não vai ter nada. Né? E aí, para isso, a gente precisa defender qualquer país que esteja sendo atacado, qualquer um deles. Né? E a Nicarágua tem os seus problemas, evidentemente, que não é o regime político dos sonhos do PCO. É importante dizer isso. Mas a gente precisa tomar uma postura, né, o que está faltando. A gente viu o PT, né, capitulou, né, ali diante da crítica da imprensa. Né? Mas aí não só o PT, mas a gente pega a totalidade dos partidos nem colocaram nota sobre a questão da Nicarágua. Né? Até o amigo do nosso partido, ali, o treteiro do Twitter, ele chegou até a dizer que não tinha uma posição sobre isso. Imagina como que um comunista, como nós aqui, não vai ter uma posição, de fato, em defesa de um país que está sendo sufocado, né, pelo imperialismo. Né? Então, eu queria fazer as primeiras considerações antes de falar da questão do território, passando a palavra aos meus companheiros. Eu queria lembrar que... Desculpa, Adri. Não, pode ir, Assad. Bom, então, só uma coisa que eu acho que também é importante lembrar, assim, isso que o Roberto lembrou agora do treteiro de Twitter, como que a pessoa não consegue ter posição vendo uma situação assim, de cara, já fica muito evidente que existe o assédio do imperialismo contra o país quando
quando quem está contra o resultado das eleições é justamente o governo americano, a União Europeia, né? O Biden chegou a chamar as eleições nicaragüenses de pantomima. O governo chegou ainda a publicar uma nota presidencial falando em apoiar a autodeterminação democrática. Quer dizer, eles já fizeram um malabarismo ali para dizer que eles continuam apoiando a autodeterminação, o que é uma mentira, né? Só que é uma autodeterminação democrática, nas bases da democracia imperialista, né? Que é isso que a gente está vendo aqui no Brasil, né? O Bolsonaro aqui. Uma coisa muito absurda. A União Europeia também soltou um comunicado falando, atacando a eleição, falando que não era uma competição eleitoral crível. E o grande argumento deles é que foram efetuadas prisões aqui de opositores. Vamos ter claro aqui, a gente não está falando a gente está falando da América Latina, sempre importante lembrar que o buraco é muito mais embaixo e as coisas acabam sendo um pouco mais escrachadas, né? Uma das principais opositoras era uma guria chamada Cristiana Chamorro, que aí isso suscitou todo um debate, as mulheres estão sendo atacadas, a Sinara Menezes saiu publicando a nota da Open Society, atacando o machismo. Daqui a pouco o Daniel Ortega já vai ser o machista da vez, né? Vai ser ele Não, ele já foi atacado como abusador. A Kamala Harris, se eu não me engano, logo após as eleições, ela já fez o ataque primeiro, o ataque identitário da pós-Biden. É uma lembrança boa essa também da Kamala. Então, e essa mulher que foi presa, Cristiana Chamorro, ela é simplesmente vice-presidente de um jornal chamado La Prensa. Seria tipo assim, o cara da Folha de São Paulo, que apoiou abertamente o golpe contra Dilma, que fez campanha, que fez o diabo aqui no país. Ele fez aquele papelão lá de atacar uma jornalista americana que estava elencando de maneira muito factual as maluquices da campanha golpista, né? Nesse caso aqui foi o blog americano, o portal americano The Grey Zone, publicou uma reportagem mostrando como era verídica a acusação que o governo Ortega fazia contra essa Cristiana Chamorro, de que ela estava recebendo o financiamento do imperialismo para atacar a Revolução Sandinista, né? E, em função disso, ela acabou sendo presa. Uma coisa que seria absolutamente normal em qualquer regime minimamente democrático e atento, como colocou o Roberto, aos interesses nacionais, né? Aos interesses do povo da Nicarágua. E não só isso, na Nicarágua, como está no quintal ali, está justamente naquele reduto que tem que ser mais protegido, o Roberto vai falar mais depois, mas assim, a pressão do imperialismo é muito forte ali, porque além dela você teve também uma outra prisão ligada a Dora Maria Teles, que é apresentada assim como uma pessoa muito esquerdista, mas ela ela participou, inclusive nos anos 80, da Frente Nacional da Frente Sandinista, né? Mas depois ela vai liderar uma dissidência que era também muito apoiada pelo imperialismo. Essa matéria do Grey Zone é muito interessante, porque ela desmistifica como que esses supostos não, são opositores políticos, mas não é que eles são assim anjinhos do céu que foram presos lá porque só queriam estudar, né, os charlinhos da Nicarágua. Não é gente desse nível, né? Eram pessoas aqui muito ligadas ao imperialismo, que estavam atuando abertamente contra os interesses do país. E isso foi a público, mas assim, tira o Grey Zone, tira a imprensa do PCO, ninguém mais fala, né? Aí a gente tem a esquerda fazendo esse papelão, como o Roberto falou, inclusive, o PT, lamentavelmente, né, retirar a nota de apoio que foi elaborada, desautorizar ela,
pela pressão que é feito e o fogo cerrado que o imperialismo faz contra o regime um regime que é frontalmente contrário a ele. Não é o governo trotskista, né, dedicado à expansão da Revolução Internacional, sequer expropriou a burguesia. A gente tem sempre que lembrar isso, mas é de uma forma muito clara um regime de enfrentamento ao imperialismo. E nessa medida em que ele está enfrentando o imperialismo, tem sim de ser apoiado por toda a esquerda brasileira, todos aqueles que querem também a derrota do imperialismo aqui. Porque a gente tem sempre que lembrar, né? O ataque, ele é feito, essa eleição da Nicarágua, ela é torpedeada de tudo que é lado. A eleição que foi feita aqui no Brasil do Bolsonaro, que foi muito mais escandalosa, a prisão do Lula e a sequência de ataques aos direitos políticos do Lula e dos milhões de brasileiros que queriam votar no Lula também, consequentemente, isso daí tudo você passa assim, brancas nuvens. Ninguém fala assim desses órgãos. O pessoal tira uma nota, fala, que triste, não sei o que lá, mas uma posição contundente como essa que a gente está vendo contra a Nicarágua não existe. O que aqui, concluindo então, essa primeira fala, mostra como também esses treteiros aí de Twitter estão muito malucos assim no nível de caracterização política do mundo que ele está vivendo, né? Sabe que a Adriana vai falar uma coisa, mas acho que dá o medo o pessoal está com medo de ter posicionamento firme e ser criticado pelos identitários. Tem muita questão de perder seguidores. Adriana. A Cristiana chamou que era a adversária que foi presa, ela é filha da Violeta Chamorro, que era presidente da Nicarágua de 90 a 97. A Nicarágua, e essa é a instituição dela, a instituição Chamorro, é uma das que recebe muito dinheiro das instituições como a National Endowment for Democracy, a NED, e a USAID, que são as duas principais instituições americanas que distribuem o dinheiro através das ONGs para conseguir a desestabilização dos governos nacionalistas, né? O interessante da Nicarágua é que é uma história que vem de mais de 100 anos dessa luta contra o imperialismo. A gente pode lembrar, os Estados Unidos acho que invadiu a Nicarágua pela primeira vez em 1912. Em 1934, o Augusto César Sandino, que era o líder da resistência da Nicarágua, que lutava contra a ocupação norte-americana, ele foi ao palácio do governo em Manágua para jantar com o presidente Juan Batista Sacasa, porque eles tinham assinado um acordo que os sandinistas iam entregar as armas e colaborar com o governo nos projetos de agricultura, de mineração. E no final do banquete, na saída dos portões do palácio, a Guarda Nacional, que era a pessoa lá mais importante que comandava a Guarda Nacional, Anastácio Somoza, ele prendeu o Sandino e acabou sendo assassinado com o irmão e mais 2. E não só eles mataram o Sandino, mas eles mataram toda a comitiva que estava junto com ele lá em Manágua, assinando o contrato de paz, e depois foram para a região montanhosa de Wiwili e assassinaram a maioria das 300 famílias das cooperativas de agricultores e mineiros do Rio Coco que estavam ligados ao Sandino. Então, acho que aí começa a luta sangrenta que o imperialismo faz uma política de traição, de simulação e de horror praticada pelo esse fascismo democrático, né, do imperialismo, que finge que é democrático, mas, na verdade, assassina e causa horror. Esse derramamento de sangue do Sandino, em vez de eliminar a guerra, ele irrigou os sentimentos de nacionalismo, e em 1959, depois da Revolução Cubana, com a onda de levantes
iniciados com a Revolução Cubana, o Daniel Ortega, que tinha 15 anos, que era parte do movimento revolucionário Juventude Patriótica da Nicarágua, foi preso pela primeira vez no ativismo. Então, o que a gente vê, ele era parte dos Cachorros de Sandino. Então, aí foi criada a Frente de Libertação, Frente Sandinista de Libertação Nacional, nos anos 60, e essa luta da Nicarágua contra o imperialismo continua até hoje. O que o Daniel Ortega fez, ele seguiu a política do Putin da Rússia, e que acho que a gente devia ter considerado no Brasil essa política de, pelo menos, investigar e questionar essas pessoas que recebem dinheiro diretamente do imperialismo para desestabilizar o governo, como o Boulos fez na época do golpe no Brasil. Então, a gente não apoia irrestritamente o Daniel Ortega, mas a gente tem que ver o histórico de luta dele na Nicarágua e essa propaganda do imperialismo, que agora toda a imprensa capitalista, o governo, todos os órgãos de instituição, até chegar na socialista morena, Sinara Menezes, publicando artigos da Open Democracy, do Jorge Soros, traduzido, falando das mulheres que estão sendo perseguidas pelo Daniel Ortega, ou seja, repetindo a narrativa que foi feita na época do Afeganistão, usando as mulheres como desculpa para a intervenção imperialista, que é um absurdo que a gente tem que combater, tem que falar muito contra isso. E eu quero complementar, companheira Adriana, acho que é importante essa questão da NED, que não é conspiratório, é um órgão de Estado, né? A gente vai reforçar isso algumas vezes, criado na época no governo Reagan, né, que é um dos maiores fascínoras, né, da história da humanidade. Patrocinou os contra na Nicarágua, contra os governos sandinistas. E aí é importante dizer, se vocês pegarem o próprio site da NED, eles colocam assim, por exemplo, né, defendendo uma Assembleia Nacional mais democrática, $75 mil de investimento, contribuindo para a transição pacífica da democracia, $100 mil, né? A organização fortalecerá a capacidade estratégica dos atores pró-democracia no país. Ou seja, tudo isso tem a ver com a prensa, né? Esse órgão, né, da família Chamorro, né, que tem toda a ligação. Democracia e segurança cidadã na Nicarágua, quer dizer, conscientizar os cidadãos sobre a segurança, né, aí no caso, dizendo que o governo é inseguro, né? Então, aqui, se vocês acessarem o site ned.org, né, ou fazerem uma busca no Google, ned.org, colocar Nicarágua, vocês vão ver os valores, né, investidos para a desestabilização do país. Então, ou seja, se você financia uma oposição, porque se você, o Thiago Assad falou, lembrou muito bem, Grey Zone, vocês pegarem o site ali, inclusive tem uma entrevista que fizeram com cidadãos, né, lá da Nicarágua, dizendo da tranquilidade das eleições, né? Então, assim, a gente não... É importante que, se a esquerda ela é tão humanitária, como ela se coloca no Brasil, então que ela defenda a autodeterminação de fato, né? Não faça com essa política de usar de questões identitárias que mal se conhece, porque assim, é um absurdo, inclusive, dizer que a gente está aqui, a gente não faz nenhum estudo, né, sobre o país, a gente está aqui para interpretar o território. Eu acho que é algo que tem faltado muito entre os companheiros da esquerda, né? E aí eu acho que é um pouco isso. Eu queria complementar a Adriana, não sei se a Adriana, desculpa até ter invadido a sua fala aí, de repente, mas aí era importante colocar esses valores, porque o pessoal está achando que a gente está mentindo nas nossas matérias, e a gente está falando aquilo que está divulgado no site.
Não, o Grayson, inclusive, mostrou, eles fizeram um vídeo muito interessante, mostrou como que o governo americano estava mandando dinheiro para a mídia na época dos protestos de 2018, que eles financiaram, essa fundação chamou um site chamado 100% Notícias, e o Max Blumenthal, que é um dos jornalistas, ele foi na Nicarágua, ele fez uma entrevista com um dos diretores dos canais de televisão que estava promovendo, porque, na verdade, os protestos eram contra as medidas que o FMI estava impondo às pessoas na Nicarágua. Isso que é o mais engraçado. O FMI vai lá e impõe um tanto de medidas que eles querem colocar no país, que assolam a população, e aí e os Estados Unidos por trás, ele vai influenciando a mídia, a descontentação popular, e causaram uma onda de protestos direitistas super violentas, e várias pessoas morreram nessa ocasião. E o Max Blumenthal foi entrevistar esse cara dessa rede de televisão, e ele falou abertamente: eu quero que os Estados Unidos venham aqui e façam igual fizeram no Panamá. Entra e dá o golpe e pronto. Então, é um bando de golpistas. Uhum. Eles são financiados diretamente pelo imperialismo. Para você, complementando aí o que o pessoal estava falando, né? Essa família Chamorro, que é dono do La Prensa, esse jornal, ele durante a ditadura do Somoza, ele tomou algumas posições contra a ditadura já no seu finalzinho, né? O primeiro que matou Sandino, depois a família ficou na ditadura durante vários anos. Exatamente. É um jornal muito antigo, né? Mas, assim, é um jornal burguês que, como a gente sabe, é um jornal que se alinhou ao imperialismo, né? E que o único motivo que ele teve aí de atacar a ditadura foi porque a ditadura já estava em frangalhos, né? Foi por isso que ele passou a atacar a ditadura, mas também nunca fez nenhuma propaganda, por exemplo, a Revolução Sandinista, a Revolução da população nicaragüense, nem nada do tipo. Foi só uma maneira assim, bom, vamos desgarrar desse cadáver para não feder junto com a carniça, né? Mais ou menos isso. Além disso, nós temos aí até um tema que eu gostaria depois de introduzir, que é essa lei Renascer, né? Que foi estabelecida aí nos Estados Unidos, uma lei que é uma lei que coloca aí a possibilidade de bloqueios econômicos contra a Nicarágua, né, por parte dos Estados Unidos. Essa lei ela foi encabeçada, pelo menos na Câmara, né, dos Estados Unidos, que é a Câmara Baixa dos Estados Unidos, por uma senhora chamada Maria Elvira Salazar. Essa senhora foi o Bob Menendez e o Marcos Rubio, que são anticomunistas descendentes de cubanos que saíram do... Exatamente. De um lado você tem esses dois descendentes de cubanos, do outro lado você tem essa senhora, que ela é nicaragüense, e ela é deputada nos Estados Unidos, e ela é ex-mulher do Arturo Cruz, um dos outros candidatos aí, supostamente independentes, que teriam se candidatado para enfrentar o Ortega. Ou seja, tem ligações claras com o imperialismo, né? Você imagina se, por exemplo, o candidato aqui à presidência do Brasil, vamos supor, o Dória, a mulher dele fosse uma deputada nos Estados Unidos, né? Ia ser uma coisa muito, muito estranha, né? Da gente achar que, sei lá, não tem como achar que é normal uma coisa dessa, né? Ia ser super democrático. Super democrático. O país é colonizado, e aí até uma coisa engraçada, né? Porque todo mundo fica falando aí, tem que descolonizar, mas e nesse sentido, né? O cara, ele era como se fosse ali, como se a gente imaginasse que a Nicarágua não fosse um país independente, né? Fosse colonizada de fato, assim, colonizada de maneira formal pelos Estados Unidos, que um cara dos Estados Unidos fosse casado com uma mulher, um cara da Nicarágua fosse casado com uma mulher dos Estados Unidos, e deputada lá, né? E
sei lá, e fosse candidato desse país, né? Não cabe na minha cabeça. É até difícil de explicar, né? Eu me enrolei todo, falar o que eu quis dizer. O nome da Mas é lei, difícil de explicar isso. renascer significa reforçando a aderência da Nicarágua às condições de reforma eleitoral. É porque o Biden acha que a eleição na Nicarágua é uma pantomima. Uma coisa aqui sobre essa eleição também, só rapidinho, Roberto, mas um dado que eu acho que é importante a gente destacar também, é que em meio a todo esse bombardeio que foi feito, né, que já vem há tempo já, o Ortega ele foi reeleito com 75,92% dos votos, não foi qualquer coisa, e a participação não é obrigatório lá, né, mas a participação foi muito grande, 65,23% dos eleitores nicaragüenses participaram, quer dizer, não foi uma coisa assim, pelo menos do ponto de vista popular, não havia essa percepção que eles estão tentando defender de que era uma pantomima, né? O pessoal foi para as urnas. A gente teve eleição aqui em Nova York essa semana. A eleição aqui, ela é no dia do trabalho, ninguém fica sabendo. Você passou super despercebida. Lá na Nicarágua, não. Todo mundo tem o dia de folga para ir votar. Tem a participação de todos, é muito mais democrática do que as eleições em Nova York. Claramente. E Nova York foi menos de 1 milhão de pessoas votar no prefeito, não é isso? A gente tinha 2 prefeitos, um do Partido Democrático e um do Republicano. O Partido Democrático era um negro policial fascistão. Então, assim, você não tem opção. É ditadura, é muito mais ditadura do que na Nicarágua. Eu acho que aí tem uma questão importante aí, que é assim, eu acredito, companheiros e companheiras, ouvintes, que precisamos de uma teoria do poder. A gente tem aqui na América Latina uma demanda por uma integração dos povos. E há um ataque sistemático dos brasileiros e as brasileiras no sentido de fomentar ódio contra irmãos. E a Nicarágua, às vezes, se você perguntar qual é a capital, população, ninguém sabe falar, mas já parte de que há alguma coisa que é sujo, que é um país pequeno, que não é um país relevante. Eu vou dizer uma coisa que é importante, que existe uma teoria que veio a reboque aí do Big Stick americano, né, a ideia de fale macio, mas carregue um grande porrete, que era o seguinte, a teoria de um geógrafo chamado Alfred Mahan, na verdade um almirante, né, da Marinha, que era, né, vamos dizer assim, da mesma escola, né, da Marinha, do Theodore Roosevelt, que é o cara que criou essa ideia aí do Big Stick. Em 1904, ele assume a presidência depois de um assassinato, né, do então presidente, que agora não vou recordar o nome, por um anarquista, né? E aí foi assumir o Theodore Roosevelt, e ele era considerado, à época, um grande progressista. É interessante que, se você pegar a história do Theodore Roosevelt, ele vai ser considerado na história americana, né, dentro do revisionismo histórico, como um cara progressista. Qual que era a ideia deles? O poder marítimo era cercar, né, aquilo que eles consideravam que era a terra deles, né, a América para os americanos. Então, a autodeterminação dos povos é a unificação da América, a integração ao inverso. Então, a Nicarágua é um país importante, que ela foi a primeira a ter um canal, a construir um canal, antes até do Panamá. Né? O canal do Panamá ele começa depois, e ele tem a França que construiu o canal do Panamá. A França não vai conseguir dar continuidade ao canal, por questões financeiras, de acordo com várias fontes. E então os Estados Unidos assumem o Panamá, dividem a Gran Colômbia, que era um grande país, que tinha a Colômbia, a Venezuela, o Equador e o próprio Panamá,
Então, eles fazem uma divisão territorial. Então, a ideia, no caso, antes disso tudo acontecer, a Nicarágua era o grande território, que seria o coração da América Central por conta da água. Uma terra que, a partir dali, seria uma grande rede hidroviária dos Estados Unidos, para que pudesse, então, estabelecer um controle. Então, assim, ainda hoje, muita gente vai achar, se pegar pela história, os países nunca esqueceram de pegar o território para si. Isso, criaram uma ideia de globalização econômica, a ideia de aldeia global, né, daquele Marshall McLuhan, que é um canadense, que criou essa ideia de aldeia global, que agora os povos estão conectados e tal, mas para desviar a ideia de domínio e conquista. Né? E isso está na base, no fundamento do imperialismo. E a gente explica essa geopolítica. As pessoas acham que a geopolítica não tem nenhum sentido. Né? Tanto assim, só concluindo o raciocínio, vocês não vão ver isso no site do PSOL, vocês não vão ver isso no site da Revolução Brasileira, né? Vocês não vão ver isso no site de nenhuma tendência do PSOL, vocês não vão ver essa análise geopolítica que nós fazemos no Internacionalista, sobretudo o Rui Costa Pimenta. É importante a gente pensar geopolítica, senão a gente não tem posição, e a gente está faltando essa ideia de conquista também. A esquerda precisa pensar que o poder é necessário, inclusive, para se libertar do atraso, no sentido do subdesenvolvimento, usando essa palavra agora por falta de outra, mas que fica clara a ideia de periferia. Então, quando a gente pega e não defende a Nicarágua, a gente está ampliando aquilo que alguns falam de dependência, ampliando a nossa condição de periferia. Está faltando um pouco isso também, né, companheiros? Eu só queria colocar o comentário de que a China, acho que em 2014, fizeram um movimento de tentar desenvolver esse canal na Nicarágua, né? Junto com o Daniel Ortega. E houve uma pressão muito grande do imperialismo, falando que se tivesse um novo canal na América Central, teria consequências devastadoras, falando que ia destruir florestas e causar destruição da natureza na Nicarágua. Fez uma pressão enorme, né, para não desenvolver essa aliança com a China. Mas a gente vê, obviamente, a China e a Rússia e outros países tentando fazer pelo menos contrabalancear, né, esse poder imperialista em todo o mundo. E se a esquerda não perceber que o imperialismo é o inimigo principal, a gente está perdido. Eu acho que isso a Adriana coloca a questão fundamental. E assim, o que acontece? No caso da Nicarágua, né, a gente já comentou aqui em outra ocasião, né? Se você pegar tem alguns golpes na África que foram de forma militar, a questão da Bolívia também recentemente, né? Então, você tem várias formas de atacar um país. A Nicarágua, esse canal aí, a China ela vai retomar a construção. Vocês podem fazer esse levantamento no contexto dos investimentos da China em outros países, né? Sobretudo até no contexto de rotas da seda, sim, né? Inclusive que envolvia, ainda no tempo do governo do Partido dos Trabalhadores, né, uma ferrovia que ligaria Santos a Lima, no Peru, né, que seria, e aí, na época, né, vinculado à antiga IRSA, iniciativa, né, da integração, né, das infraestruturas da América Latina. E esse conjunto de obras, essa ferrovia seria uma grande obra de infraestrutura, e também esse canal, né? E aí você tem toda uma intervenção do tipo ambientaloide, né?
que faz parte do contexto identitário, né? Porque, mas a ambiente é identitário, sim, se a luta ambiental estiver desvinculada do contexto de classe, a gente não tem luta, de fato, a gente só tem um arremedo de protesto, e muitas vezes feito por organismos como o WWF, que pertence à coroa britânica, simplesmente, né? Então, esses órgãos, essas grandes organizações, elas contribuem com um tipo de um conhecimento, né? Então, quando a gente falava de think tank, né, a gente precisa criar um nome para o Brasil aí, não sei se laboratório de ideias, fábrica de pensamentos, mas sei lá, a ideia é criar a produção de conhecimento para normalizar o regime político e também evitar com que governos mais populares possam se desenvolver, ou mesmo evitar chamadas insurgências, né? Essas organizações estão a esse serviço. No caso da Nicarágua, não está em jogo ainda um golpe violento, por enquanto, me parece. É claro que isso pode, a geopolítica, é difícil você trabalhar com previsibilidade, mas vamos lembrar que a China declarou apoio irrestrito à Nicarágua, né, simplesmente a maior potência econômica em paridade de poder de compra, né? Ou seja, a China uma potência militar. A Rússia declarou também, a segunda maior potência militar declarou apoio, e a gente tem que lembrar também que a Rússia ela tem um apoio muito forte à Venezuela, que também declarou apoio. Então, no caso, a Rússia, inclusive, ela ajuda a Venezuela com armamentos e patrulhamento das águas no Caribe, né? O que torna difícil uma ocupação do tipo militar. Então, a Nicarágua, ela acaba, de certa forma, ela tem uma população que apoia em massa, mesmo reivindicando algumas coisas, lógico, né? Até por isso que serve um governo de trabalhadores, mesmo que não seja do tipo socialista ou comunista como queríamos. Mas, ainda assim, a população continua apoiando e empurrando para melhorias sociais que tem lá na Nicarágua, sim, né? Também tem algum desenvolvimento que, no caso, é muito melhor do que no Brasil, do ponto de vista da proteção das pessoas. Não só A gente isso. não conhece esse lado da Nicarágua, né? E isso então, assim, é mais fácil, às vezes, o treteiro de Twitter não ter uma posição, porque ele tem medo de perder seguidores. Nós aqui não. Nós estamos aqui para informar as pessoas, né, companheiro César? Eu acho que isso é um ponto também importante, porque assim, o caráter popular desse governo, né? Também, que é o que torna o regime nicaragüense violentamente atacado, né? Enquanto vocês conversavam sobre os ataques que o imperialismo faz, né, eu lembrei de uma figura de linguagem que o companheiro Rui fez na análise política da semana, que eu achei muito interessante, que é assim, você segura o celular com a mão esquerda e aperta determinadas teclas do seu interesse com a mão, se segura o celular com a mão direita, mas usa a mão esquerda também para usar o que você quer, né? A gente falou aqui dessa demagogia feminista que foi muito usada agora e repercutida de maneira totalmente acrítica, né, descerebrada até por setores da esquerda brasileira, como essa jornalista, né? Tem um outro elemento lá, companheiros, que é uma presença muito grande na Nicarágua, que é o fato da população indígena ter uma presença muito grande, né? Entre na demografia do país, né? E esse é exemplo do que a gente está vendo aqui no Brasil também, é uma outra frente de ataques que o imperialismo está fazendo contra o governo nicaragüense. Nós vimos agora uma das medidas mais celebradas pela COP26 foi a criação de um fundo de 1,7 bilhões de dólares, se não estou enganado, que seria patrocinado por governos. Olha a turma do bem aqui: Estados Unidos, Alemanha, Canadá, basicamente todos os países assim do G7,
e organizações privadas também, como a Fundação Ford. Inclusive, a Fundação Ford destaca esse acordo na sua página oficial, caracterizando ele com muito otimismo como um acordo histórico. E uma das coisas que eles destacam nesse acordo é que esse fundo ele não vai mais para entidades diversas, não vai mais para atravessadores, mas vai para uma organização responsável em tese, aqui sendo muito cínico, né, pela proteção das florestas e do ecossistema e das comunidades locais, que é a Aliança Global dos territórios. O nome em inglês é Global Alliance of Territorial Communities. Seria uma coisa... Eu vou tentar ver aqui se tem em espanhol, mas aparece aqui como Aliança Global. E uma das organizações que compõe essa aliança é a Aliança Mesoamericana de Povos e Bosques, que atua também entre o movimento indígena da Nicarágua. Quer dizer, é isso que a gente está vendo. O que o companheiro Roberto até começou a colocar aqui vamos ter que procurar uma expressão melhor, mas essas think tanks fazendo agitação política ali entre os povos indígenas da Nicarágua também, com recursos aqui bilionários, né? E usando essa ponta de lança aqui, porque também é muito fácil você fazer demagogia com a situação deplorável que vivem os indígenas na maioria dos países do mundo, né? Olha só, companheiros, ó. Nesse caso, ó, no caso do NED, né? Por exemplo, entre 2014 e 2017, foram concedidas 55 bolsas de estudos no valor de 4,2 milhões de dólares pelo National Endowment for Democracy. Quer dizer, ou seja, é muito dinheiro. Ó. Nós estamos falando aqui, ó, alguns exemplos aí do banco de dados do NED, no caso da Nicarágua. Né? 520 mil dólares, né, no período só para comunicações, só para fomentar a chamada sociedade civil, um fundo ibero-americano de culturas, né, no valor de 400 mil dólares. Né? Então, doações aqui, também do NED, para o Centro de Investigações e Comunicações, de 395 mil. Então, isso aí é uma forma de fazer com que há uma neutralização das forças políticas do país. No caso da Nicarágua, você tem claramente você tem o regime sandinista, ou governo sandinista, melhor colocando de forma mais clara, né, o governo sandinista, que é popular. Você tem uma oposição violentíssima à la Cuba do Fulgêncio Batista, né, violenta, de direita, extrema-direita. E no caso aqui do Brasil, né, a gente falou aí do Boulos, né, que está dentro do mesmo pacote. O mesmo falou que o Brasil é o país que mais recebe dinheiro da NED, 190 milhões. Sim, então dá para ver por isso que ninguém da esquerda brasileira fala defendendo a Nicarágua, né? Isso aí é uma questão que está colocada porque eles repetem aquilo que está no receituário dessas organizações, da sofisticação desse soft power na América Latina, e você utiliza supostas lideranças populares, pessoas que são oportunistas, né, e estão colocando mão em muito dinheiro. Né? O cara não vive de celtinha só. Fala, Sérgio. Que a gente está falando do Boulos e pesquisando essa aliança global aqui dos povos, dos territórios aqui, uma coisa que apareceu que é muito interessante é que aqui no Brasil a organização que atua em parceria com eles, portanto que vai receber esse fundo bilionário aí também, é justamente a PIB, da Sônia Guajajara, que foi vice-presidente do Boulos na chapa de 2018. Né? A articulação dos povos indígenas do Brasil está inserida nesse contexto todo, e você entende algumas posições malucas assim do PSOL. Eu fui ver aqui, por exemplo, eles fazem ataques aqui. Eu estava vendo
uma corrente do PSOL, né? A Corrente Socialista de Trabalhadoras e Trabalhadores, eles assinam como CST, mas deveria ser CSTT nesse caso, né? Mas, de qualquer forma, eles atacam aqui a Nicarágua como uma revolução frustrada. Eles vão fazer toda essa crítica aí ultra-esquerdista, que é muito comum nesses grupos, né? Quer dizer, são pessoas que estão inseridas aqui, num grau, já foram absorvidas de uma tal forma pelo imperialismo que eles já fazem ataques meio que automáticos aqui também, tão reacionários quanto as posições do imperialismo. Né? A Nicarágua que tem... A Nicarágua que tem os índios mesquitos, que foram financiados pela CIA para desestabilizar o governo sandinista nos anos 80, incentivaram uma guerra contra Honduras para desestabilizar ali a região. O escândalo, né, do Irã contra, que foi mais ou menos um divisor de águas ali, porque... nos Estados Unidos, a CIA funcionava assim, né? Ela vendia drogas, vende droga no Afeganistão, heroína, droga na Nicarágua, para financiar a venda de armas, inclusive causou uma grande crise de crack em Los Angeles na época. Então, foi mais ou menos nessa época do Irã contra que a CIA meio que mudou de tática, em vez de fazer as ações covert, que eram disseminadas, né, dissimuladas, escondidas, para overt, tanto que foi nessa época que foi criada a NED, né, nos anos 80, que aí saiu o cara da CIA para ir criar a NED. Eu queria complementar uma situação que eu tinha comentado anteriormente, né? Um centro de investigação, ou seja, um centro de pesquisa, ou agora está na moda o think tank, na Nicarágua, é o seguinte, o centro de investigações ele faz 3 cenários para esse golpe. A primeira peça é o Ortega renunciar imediatamente, ou seja, estabelecer um nível de pressão de modo que ele renuncie. Um segundo cenário, eles constroem isso e colocam no relatório. Reformas eleitorais, né? Um pouco aquilo que... Então, assim, no caso do Evo Morales, deu certo, né? O Evo renunciou e quase morreu lá. Entraram na casa dele e tudo mais. Então, reformas eleitorais que poderiam ser realizadas para garantir uma eleição totalmente transparente. Ou seja, sempre a ideia de que a eleição, né, colocar sob suspeita. O terceiro cenário, ainda eles colocam no relatório, né, o menos favorável seria aquele em que o governo usa o diálogo como um mecanismo político, né, para ganhar tempo e desmantelar o protesto e a mobilização. Ou seja, as think tanks, elas têm estratégias políticas claras. Você não precisa do Pentágono ficar desenhando, fazendo mapas, cartografia, você tem uma série de organizações. Do ponto de vista de organizações consideradas globais, de acordo com a Universidade da Pensilvânia, são 4.500 organizações globais, no Brasil 190. Inclusive a Fundação Getúlio Vargas está dentro, ela foi considerada think tank, de acordo com a classificação. Não sou eu que estou inventando isso está lá na Universidade da Pensilvânia. Então, ou seja, algumas instituições, o IPEA atual foi colocado como think tank, a Fundação Guzmão, lá da FUNAG, que é do Itamaraty, agora, desde há 3 anos atrás, é considerada uma think tank, porque tem trabalhado diretamente com informação fundamental para os Estados Unidos. Então, isso aqui coloca aqui um problema que a gente tem que desarmar. Não adianta falar assim, olha, vocês estão esquerda contra esquerda. É que tem gente que está recebendo dinheiro para atacar a soberania nacional e mudar e fazer com que o governo não seja um governo mais de trabalhadores. Parece que esquecemos o fundamental, um país onde pessoas passam fome, comem osso, comem carniça, milhões de pessoas já morando na rua. O Brasil está entrando por um processo de uma degradação enorme, e aí pessoas... Eu não teria
estômago do Guilherme Boulos para trabalhar para essa gente. A pessoa tem que ser muito imperialista para trabalhar para esse tipo de pessoa. Ninguém que quer mudar o Brasil trabalharia com esse dinheiro aqui. Sinto muito, mas isso é coisa de gente oportunista. E a pressão é muito grande, né? A OEA já adotou uma resolução condenando a repressão na Nicarágua. O Miami Herald soltou uma reportagem que chega a ser até absurdo, falando que o Biden vai juntar 100 líderes mundiais para a cúpula da democracia virtual nos dias 9 e 10 de dezembro, e o Miami Herald está chamando o Biden a não chamar o México e a Argentina porque eles apoiam Cuba, Venezuela e Nicarágua. Aí você vê o quão longe vai a pressão de todos os órgãos da imprensa, desde a imprensa e até a esquerda. E eu acho engraçada essa posição da esquerda, que fica muita dúvida, assim, mas então eles não são de esquerda. Não, na hora de defender, sei lá, o feminismo pode defender, na hora de defender a democracia como demagogia, pode defender, na hora de defender os índios, a Amazônia, salve a Amazônia, fora Bolsonaro, isso tudo pode. Mas agora, na hora de fazer na prática realmente o que precisa para combater o imperialismo, aí não pode. É só um comentário aqui. Fora Bolsonaro pode, mas Lula presidente não pode. Né? É isso mesmo. Essa matéria que você está citando é muito curiosa, porque em um dado momento o articulista aqui fala que Trump não ligava muito para a democracia e direitos humanos, então ele tirava fotos assim, dando abraços sorridentes aqui com Kim Jong-un lá na Coreia do Norte e na Rússia, né? Mas o que a gente acho que fica então uma coisa que a gente tem que ter claro isso, né? Quem que é a fonte de uma coisa que a gente vem falando bastante no programa, né? Mas de onde que se originam todas as desgraças do mundo nessa etapa de decadência acentuada do regime capitalista, né? Que é justamente esse conjunto esse poder político e econômico, né? Esse conjunto de interesses das burguesias mais importantes, mais desenvolvidas, né? Dos países mais ricos, que é justamente o imperialismo, né? Isso a gente não pode perder nunca de perspectiva, porque finalmente é isso que está por trás inclusive dessa pressão que está sendo colocada aqui nesse jornal que a Adri citou, para que o Biden seja mais duro ainda. Uma coisa que apareceu também na COP26 foi isso. Houveram alguns elogios aqui, porque justamente são medidas que visam atacar as nações atrasadas com mais dureza ainda. Esse fundo que foi prometido, que foi articulado aqui, ele acende um alerta muito que é uma coisa assim que a gente tem que estar muito ligado aqui no Brasil e no continente latino, na América Latina, porque é outra frente de ataque. Agora, e infelizmente é uma coisa que a história da Revolução Russa ensina, né? Uma parte da esquerda existem grupos, né, que estão hoje aliados à esquerda, mas que cada vez mais com essa crise se acentuando, eles vão se deslocar mais para a direita, de modo que isso que o Roberto estava colocando, essa unidade de esquerda, em grande medida, ela é uma coisa impraticável. Porque como que você vai unir com quem está unido com o imperialismo? É impossível isso. Mas do Sandino a gente também já teve na Nicarágua, já teve essa aula histórica. Aí ficam as duas lições, né? Aqui, no próprio quintal dos Estados Unidos, eles não conseguem mais controlar a coisa direito. Eles precisam de uma artilharia pesada, o que mostra também um certo enfraquecimento do imperialismo, apesar de toda a aparência de força, né? E eles têm muita força.
mas um regime que resolva se apoiar, uma política apoiada mesmo, decidida, a se firmar entre as bases populares, ela tende a ter um sucesso muito grande. Acho que essa é uma lição que a eleição da Nicarágua deixa. E a outra lição, pelo lado negativo, é que você tem que expropriar a burguesia, você não pode manter esse escorpião na sua casa, né? Porque é por esse caminho que o imperialismo vai usar para continuar mantendo o país sob ataque, né? Foi uma lição da Revolução Cubana que os sandinistas e os companheiros ali da Venezuela ainda não evoluíram, mas que é importante também para a gente garantir uma solidez maior do regime, porque de qualquer forma as sanções a gente viu que estão chegando também, então os ataques do imperialismo vão vir de qualquer forma. A questão é que a gente tem que buscar esse enraizamento que permita um regime popular mesmo, um regime dedicado à população dos povos atrasados, e extrapolar isso também para a Revolução Mundial, porque o momento, apesar de tudo, ele é cada vez mais propício aos levantes populares em escala global, né? Amanhã, companheiros, já então assim, encerrando, né? Mas fiquemos atentos, amanhã tem uma Revolução Colorida marcada. Hoje, no caso, né, Roberto? Hoje. Eu confundi 14 com 15 agora, mas já tá passando tudo muito rápido. Não, mas a Revolução Colorida de hoje. No começo... Nós temos que trabalhar também para a conscientização da esquerda, né, internacional e brasileira para entender o problema cubano. Está todo mundo correndo de defender Cuba. Não, tem gente, inclusive, que defender Cuba, assim, que fala, não tem o que fazer. Eu acho que uma ajuda, sim, em rede social ajuda, algoritmo ajuda, faixa em frente da embaixada ajuda, se puderem. Acho que tudo isso ajuda, sim. Não só o pessoal está deixando de defender Cuba, como tem gente atacando Cuba novamente, né? Caso do nosso querido PSTU, que a gente acabou, acho que não comentando nesse programa, mas a última matéria também que fala sobre a Nicarágua é de 2018 e chama o Ortega de ditador. O PSTU teve a capacidade aí de chamar o Ortega de ditador assim que o imperialismo começou a fazer as manifestações de 2018 contra o regime Ortega, mas demorou aí 1 ano e pouco para levantar a palavra de ordem fora Bolsonaro aqui no Brasil. Bom, companheiros, o Mundo em Uma Hora acaba agora. Novamente, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem esse podcast e divulgarem aí com os amigos, comentarem aí o que acharam do programa nos comentários aí do YouTube. E é isso, companheiros. Até a próxima semana. Uma ótima noite a todos, não. Uma ótima noite, um ótimo dia, tudo que vocês quiserem aí de bom nas suas vidas. Complicado gravar num dia e ter o programa ir pro ar no outro. Adiós.